Senhor, então vamos lá, vamos um complemento aí. Questão de filho espiritual ou não, né? Não, porque, ó, sempre tem os detalhes. Eu não poderia ser repreendido, foi isso que aconteceu no primeiro momento, porque uma repreensão que eu recebi foi, não sei o que, filhos espirituais, tem que valorizar filhos espirituais. Eu não sabia de filho espiritual. Para mim era uma, como é que é? Uma analogia, uma metáfora. Segundo momento, depois ele fala, não, o filho espiritual ficou preso, mas eu não sabia de filho espiritual. Eu não tenho como fazer a repreensão, o erro que eles cometeram, eu não tenho como fazer a repreensão de deixar alguém preso, se eu não tenho responsabilidade para com essa pessoa. Então, quando eles dizem, não, deixou um filho preso, não, mas eu não sabia que era filho espiritual. Então, eles insistiram nisso quando eles não podiam. De novo, ó, isso lá no começo, lá em 2021, né, em algumas situações. Então, não tem como, porque eu teria que levar em consideração a questão do filho espiritual como o sério e como literal. Eu só sabia o argumento, né? Então, isso não fez sentido. Não, filho espiritual, não, mas. Deixou preso, é como? Mas eu não sei de filho espiritual nenhum. Né? Então, o máximo que poderia acontecer é a repreensão. Não, você fez uma interpretação errada em achar que não tinha filhos espirituais. Aí sim. Essa interpretação vocês não disseram. Primeiro que teria que trabalhar com isso. E como, exatamente, como eu não sabia que tinha filho espiritual, como é que eu vou deixar preso? Então era esse argumento, eu não sei. Se eu penso que não tem, se eu penso que é só uma metáfora, eu tenho a obrigação de saber de filho espiritual? Se para mim é só uma metáfora, essa ideia tem que ser corrigida. Essa ideia pode ser corrigida. E, portanto, eu não tenho um argumento de prisão, porque daí eu não sabia que haveria questão de filhos espirituais. De qualquer forma, há a interpretação de que não há filho espiritual nenhum. E nesse segundo momento, então eu não sou responsável pelo pecado que elas cometem. Ainda assim, eu acho que é uma ideia interessante falar sobre os mandamentos para essas pessoas. Né? Então, independentemente da interpretação que você tem. Nesse momento, a questão de filho espiritual ou não filho espiritual, ela não é importante. Porque a questão de você trazer novas informações é importante para as pessoas. Claro que no caso de não ser filho espiritual, a minha responsabilidade é muito menor. E aí não tem como deixar as pessoas presas, porque eu não sou responsável. Né? Eu tenho que sair justamente do jeito que eu fiz. E eventualmente, se eu quiser, eu retorno depois com outro, em outro momento, com outro objetivo, né? De trazer informações novas e tal. E justamente o que eu tentei fazer. Então, na verdade, pressão ela não faz muito sentido, porque inicialmente ela foi feita de maneira errada. Eu vi o argumento do Neto, não, ninguém explica o Corinthians. Não, eu explico o Corinthians em relação ao que foi feito de maldade contra a minha pessoa. Eu explico o Corinthians. O Corinthians eventualmente distorce ou vai contra a lógica com os objetivos, com seus próprios objetivos. Independentemente, na verdade, da lógica. Né? Então, não dá para explicar? Não dá para explicar, tem explicação. É contrário à lógica. Na minha visão, em muitos desses momentos, é pecado quando sacrifica a lógica para os seus próprios interesses. Nesse sentido. Né? A não ser nos momentos em que eu representava o Corinthians quando vocês faziam essa analogia. Quando o Corinthians perdia. Corinthians e São Paulo. Quando o Corinthians perde, eu sou Corinthians. Quando o São Paulo perde, eu sou São Paulo. É muito justa a análise de vocês. Aí vem o Falcão também. Dizendo assim, não, mas a justiça não faz parte do jogo. Então não é jogo. Se o jogo não tem justiça, não é jogo. Tem que ter critérios de justiça, tem que ter regra, né? Tem que ter para que haja justiça, para que haja para que haja parâmetros de comparação, porque senão não tem como. Né? Mas apenas fazer o registro de que, na verdade, a orientação inicial, né, ela não, a questão da prisão nunca poderia ter sido feita, esse argumento, porque ele só pode ser feito se eu sei dos filhos espirituais. E se eu fiz dolosamente, eu sabia que tinha filho espiritual e fui lá e não ajudei. E mesmo assim, se tivesse circunstância, eu poderia não fazer isso. Eu poderia deixar de ajudar pessoas se tiver uma situação emergencial. Mas não era nem esse o caso. Antes disso, eu não sei que tem filho espiritual. Então, em situação emergencial ou não em situação emergencial, não interessa, porque se eu não sei de filho espiritual nenhum, não tem como eu ser criticado por essa vamos dizer, modalidade de abandono, ou talvez até modalidade de pecado, iniquidade, o que for.
Não dá, eu preciso saber antes. Aí eu posso ser corrigido por não saber. Só que isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito. Estranhamente, eles só fizeram uma crítica direta em relação a algo que não podia. Se eu não sei de filho espiritual, não tenho como eu deixar preso. É impossível, não tem, é contraditório. E não havendo. Justamente, não se sabendo da existência de filho, como é que eu deixei preso? Ah, era minha responsabilidade saber não, porque eu fiz uma outra interpretação. Então só essa interpretação teria que ser corrigida. Ela não poderia ser repreendida, ela teria que ser corrigida antes, aí. Então não, isso nunca aconteceu. Né? Então isso jamais. Essa correção não foi feita. Então eles não podiam saltar a lógica e falar logo da prisão espiritual, que era errado. Falar de prisão. Daí, num segundo momento, ainda depois tem um argumento de que, sendo ou não filho espiritual, eles são responsáveis pelos pecados deles. Então, com a questão da filho espiritual, aumentaria um pouco a minha responsabilidade, mas se não há nenhum tipo de filiação espiritual gerada pela minha parte, eles são responsáveis pelos pecados, eu só volto quando eu posso. E no caso, dependeria de não haver ataques e de todos os outros critérios. O fato de eventualmente eu ser atacado no ministério naquele momento, e se não houve filho espiritual, apenas aumenta vamos dizer, o direito, assim, aumenta não digo a necessidade, aumenta a justificativa de eventualmente sair no momento em que eu sair, claro. Para evitar outros embates, justamente já que aquelas pessoas, na verdade, não tinham nada a ver comigo. Porque, veja bem, se elas não são minhas filhas espirituais, por que elas vão ficar ouvindo problemas sobre a minha pessoa e ainda, eventualmente, com uma possibilidade mais ou menos grande, dependendo do argumento, de se escandalizar ou de se comover com esse tipo de situação, de se preocupar com esse tipo de situação, de achar que eu cometi pecados que não cometi. Então, é isso aí. Mais esse complemento do canal. Valeu!